Amigas, amigos, olá. Continuando com o nosso boletim de atualidades, o nosso segundo boletim de atualidades, vamos falar sobre a Indonésia. Essa é uma reportagem bastante interessante no Asia Times. Essa semana, o governo da Indonésia está restringindo, nos últimos meses, as exportações de produtos minerais, alguns muito importantes, como é o caso do níquel, muito importante para a transição energética no armazenamento de energia. Mas será que a Indonésia pode? Será que a Indonésia deve fazer estas restrições de exportações de produtos minerais? Bem, a Organização Mundial do Comércio está criticando a Indonésia, dizendo que isso é uma interferência indevida do Estado na organização do livre mercado. Entretanto, desde o governo Obama, passando pelo governo Trump e agora no governo Biden, os Estados Unidos se negam a indicar novos ministros para a organização, novos juízes para a Organização Mundial do Comércio. Segundo as regras da organização, ela não pode julgar pendências se ela tiver, do total de 9 juízes, menos de 3 juízes operando normalmente. É o que acontece na atualidade devido a essas restrições dos Estados Unidos. E, portanto, a Organização Mundial do Comércio não quer, mas ela não tem nada o que fazer. Portanto, a Indonésia pode sim fazer essas restrições de exportações minerais, inclusive das exportações de níquel tão importante. Mas por que a Indonésia está fazendo isto? Ela pode fazer, mas será que ela deve fazer essas restrições? Sim, ela deve fazer essas restrições na medida em que ela está seguindo os passos bem-sucedidos de outros países da Ásia-Pacífico, é o caso da Coreia do Sul e da China. Nos últimos anos, esses países têm participado cada vez menos do comércio mundial de commodities para investir na atividade industrial, para uso doméstico, para uso na sua própria economia dos seus produtos minerais. Ao invés de abastecer o mercado mundial com produtos minerais que geram impacto ambiental, não. Esses países passam a utilizar os seus próprios produtos minerais e, como nós vimos no primeiro boletim de atualidades, a China, no que diz respeito a terras raras, produtos tão importantes na indústria de eletroeletrônicos, na produção de semicondutores na atualidade. Então, sim, a Indonésia pode fazer isso, a Organização Mundial do Comércio não tem como se contrapor à decisão da Indonésia na atualidade, e ela deve fazer isso investindo menos na extração mineral, no setor primário, na sua própria economia, e investindo, isso sim, na atividade industrial, agregando valor às cadeias produtivas e não meramente exportando produtos minerais. O Brasil, entretanto, segue na contramão. Se a China, a Coreia do Sul são excelentes exemplos para a Indonésia, o Brasil é um péssimo exemplo aqui para a região da América do Sul. Segundo o estudo que foi divulgado no final do ano passado pela Fundação Getúlio Vargas, estudo dos economistas Cláudio Considera e Juliana Trece, nós temos um processo de desindustrialização. Por sinal, vejam o título, né, do estudo é À Beira da Extinção, acerca da indústria de transformação do Brasil. Nós temos um processo de desindustrialização na nossa economia. Este processo é evidenciado, por exemplo, na participação da indústria de transformação nas exportações e importações. Segundo esse estudo, em 1997, nós tínhamos as exportações brasileiras formadas em 70%, 75%, participação de 75% da indústria de transformação nas nossas exportações, enquanto na atualidade participa com apenas 47,5%. Mas como a gente não fez os investimentos devidos na indústria de transformação, nós tínhamos uma participação da indústria de transformação nas importações brasileiras em 1997 de 70%. Na atualidade, esse valor cresceu e é maior do que a participação nas exportações, cresceu para 77%. Se a participação da indústria de transformação é cada vez menor nas exportações, o que está entrando no seu lugar? Entra no seu lugar a agropecuária e o setor mineral, exatamente aquilo que a Indonésia não está fazendo na atualidade. Vejam, segundo o nosso gráfico, desde 1997, cai a participação das exportações brasileiras da indústria de transformação, cresce a extração mineral, a Vale, com Brumadinho, com Mariana, e cresce também a agropecuária com expansão de fronteira agrícola, com desmatamento, com uso de agrotóxico, com intenso uso da água. E estranhamente isto aparece na imprensa brasileira como uma forma positiva. Veja um artigo de hoje da BBC News Brasil que diz:
como rápida ascensão do Brasil pode desbancar Estados Unidos como o maior exportador de milho do mundo. Então parece pela manchete que é bastante interessante isto, mas não é tão interessante na medida em que a agroindústria não trabalha com transbordamentos econômicos, não afeta positivamente vários outros setores da economia, são poucos setores que orbitam a produção agroindustrial, ela não trabalha com força de trabalho massiva de alta qualificação, são poucos trabalhadores de maior qualificação, de maior remuneração, portanto ela não patrocina desenvolvimento para a sociedade brasileira. A Indonésia está no caminho correto, o Brasil está na contramão. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, alguma crítica em relação a esse tema já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.